vou dizer muito claramente para você, o médico que não utilizar a tecnologia, não é nos próximos 20 anos, é nos próximos 3 anos, ele vai ser desconectado da cadeia de saúde. Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem, mais um FIS Talks. Eu sou o Josias Vilar e hoje recebo aqui para essa conversa o nosso amigo, querido Guilherme Rummel. Guilherme, conta pra gente aí como foi que você chegou na área da saúde. Eu fiz engenharia, depois fiz pós-graduação em auditoria de sistemas. Quando foi em 98, 99 mais ou menos, eu fui trabalhar num grupo mineiro que representava no Brasil uma companhia australiana que era talvez a mais importante empresa mundial na área de registros eletrônicos de saúde, a Track Health. Eles representavam a empresa no Brasil e eu fui representar os mineiros aqui em São Paulo. E naquela época, justamente no epicentro ali de 99, 2000, a Track estava implementando o prontuário eletrônico no Hospital Albert Einstein. Quer dizer, era um grande pioneirismo da empresa num país da América Latina e principalmente um pioneirismo do Einstein, porque era a primeira vez que tinha um grande desafio de colocar um prontuário eletrônico full dentro de um hospital de 300, 400 leitos naquela época, né? Foi assim uma convergência de inúmeros fatores, aprendi muito com aquilo, né? Fatores sociológicos, fatores tecnológicos, fatores humanos. E quando foi 2, 3 anos depois, a própria Track Health veio para o Brasil. Ela veio ser instalada aqui em São Paulo, para ser esse diretor dela. E aí nós começamos a fazer uma série de implementações da solução em vários hospitais aqui no Brasil, né? E depois ela foi comprada por um grupo americano, norte-americano, a InterSystems, e eu fui trabalhar também como diretor da InterSystems. Quando foi em 2005, eu saí. Falei, tá encerrada a minha vida corporativa. Enfim, eu não tenho mais estrutura para viver. Eu tinha que me relacionar com o meu chefe na Grã-Bretanha, com outro na Austrália. Enfim, era uma grande correria e aquilo foi bastante desgastante, né? Eu saí em 2005, fui fazer uma viagem longa para a Europa, visitei uma opção de lugares, fui visitar uma série de instalações médicas na Alemanha, na Espanha, enfim. Depois voltei para o Brasil e montei o AMI, quer dizer, o Instituto eHealth Mentor Institute, que é uma organização de pesquisa, mentoria, aconselhamento na área de Digital Health, né? Naquela época, isso era uma grande fantasia, né? Então, em 2006, eu lancei o primeiro livro, eHealth, o Iluminismo Digital chega na saúde. Eu fiz uma comparação com o iluminismo no século XVIII, século XIX, até no século XVII, quando começou, para resgatar aquela enorme experiência que foi a enciclopédia, a enciclopédia nos tempos de Voltaire, de Diderot, enfim, todos aqueles caras. Eu achava que aquilo tinha sido foi uma grande transformação no mundo que saiu da Renascença e entrou no iluminismo. Da mesma forma, eu achava que isso estava acontecendo na saúde. Quer dizer, um fator novo, um fator endógeno, que era a tecnologia, entrando no universo da saúde. E claro que com esse nome, com esse neologismo eHealth, eu levei chumbo de tudo quanto é lado, né? Quer dizer, fui criticado de todas as formas, porque na realidade nem esse termo eHealth, Electronic Health, era um termo conhecido, só o pessoal da área conhecia ele. E o Instituto foi caminhando, né, com projetos internacionais. Em 2008, eu lancei o segundo livro da trilogia. Aí eu achei que eu tinha que fazer uma trilogia, fechando o assunto da nova visão tecnológica no mundo da saúde. O segundo livro foi ePatient, quer dizer, primeiro eu analisei o ambiente, eHealth, depois fui analisar os protagonistas dessa transformação, que era o paciente, ePatient, e aí eu fiz uma analogia
com a obra de Homero, né, a obra Odisseia, e o livro chama-se Hypatia, a Odisseia Digital do Paciente em Busca da Saúde. Quer dizer, eu achava e acho, né, que o paciente de repente começou a perceber que o mundo analógico era insuficiente, que havia um desgaste muito grande, ele não conseguia se fazer ouvir e a tecnologia começava a ancorar esse posicionamento novo dele. E justamente com a obra com Ulisses, né, que envolvia toda a Odisseia, depois da Guerra de Troia, a volta para casa, enfim, todos os fenômenos que estavam participando daquela grande aventura que era a Odisseia. Em 2011, eu fechei a trilogia com E Doctor, que era a Divina Comédia do Médico e a Tecnologia. Aí eu fui lá para Dante Alighieri, no século XV, justamente porque Dante talvez tenha sido o primeiro romântico do Ocidente, o primeiro escritor que inspirou o romancismo dentro da Europa, né? E ele fez uma grande junção com a igreja da época, e eu fiquei fascinado com a ideia dele ter criado, ele e os protagonistas da igreja, do cristianismo da época, de terem criado o purgatório. Na época, José, havia céu e inferno, não tinha purgatório. Quem inventou o purgatório foi Dante. Então, se você cometia um pecado, você estava ali carimbado, quer dizer, você podia fazer o que quisesse da vida, porque você já sabia que ia para o inferno. Depois da Idade Média, isso foi um grande problema para a humanidade, quer dizer, havia uma grande falência com os dízimos, com a venda de bênçãos. O Dante escreveu uma obra fantástica, que foi a Divina Comédia, que era, no princípio, nem era uma comédia, depois é que Boccaccio chamou de Divina Comédia, mas era a trajetória do ser humano que vai do limbo, quer dizer, do nada, caminha por aquela enorme torre que ele constrói, passa pelo céu, passa pelo purgatório e passa pelo inferno ou não. Quer dizer, este elemento catalisador no meio, eu achava que era onde o médico se encontrava. Ele não era nem contra e nem a favor. Então ele ficou ali no meio, naquele limbo, naquela faixa do purgatório, em que ele podia cometer pecados, que ele seria abençoado, e não necessariamente ele seria criticado, que seria ir para o inferno, ou seria abençoado, que seria ir para o céu. Ele começou a sair do céu e começou a descer para o mundo real, para o mundo terráqueo, né? Depois, eu estava encerrada a trilogia, quer dizer, eu tinha escrito tudo que eu achava que escrevia. Enquanto isso, a Health Mentor Institute fazia projetos no exterior, projetos na Alemanha, na Holanda, na Espanha. Eu viajava muito, viajei muito, tinha parceiro já em quase todos esses países, Canadá, Austrália. Em 2011, eu estava fixado com a ideia de que havia alguma coisa que a gente podia discutir no SUS, no que se refere à tecnologia. E eu participei de um projeto canadense que envolvia a Organização Mundial da Saúde, que avaliava o sistema de saúde do ponto de vista tecnológico aqui do município de São Paulo e comparava para ver se ele podia ser implantado em Serra Leoa, na África. Era uma análise estruturante sobre os elementos que participavam dessa construção exitosa aqui em São Paulo, naquela época, né, e se podia ser aproveitado dentro de outros países como Serra Leoa. E aí, nessa vivência íntima com o SUS, eu comecei a fazer uma comparação com o sistema brasileiro, o Sistema Nacional de Saúde e o sistema britânico, que havia ali uma certa relação, uma certa empatia entre os dois desde o início. Só que o NDS tinha feito muita bobagem desde a década de 70 com os sistemas de informação e comunicação dele. Tinha gastado muito dinheiro à toa, tinha feito vários projetos fracassados, havia uma grande crítica. Então, o que eu fiz? Eu fiz um profundo estudo sobre o que estava acontecendo e comparei com o que estava acontecendo tecnologicamente no SUS, para fazer um balance, né? Para dizer, olha, não faça os mesmos erros que eles fizeram lá, como o prontuário eletrônico único para o país todo. Enfim, eles tinham essas ideias
bem britânicas, né? Não esquece que a Grã-Bretanha estava saindo do contexto, em 1947, quando criou o sistema público, eles estavam saindo do contexto de dominar o mundo. Então eles achavam que qualquer coisa que eles colocassem no papel serviria para todo mundo. E havia muita coisa que não servia. Eu fiz o livro, também fiz uma pequena estudo sobre a tecnologia utilitarista, que veio lá dos princípios do utilitarismo de Jeremy Bentham, Stuart Mills, enfim, trouxe o que isso significava para o sistema nacional. Em 2019, eu escrevi e publiquei o Digital Self-Care, Embarque Imediato. Aí eu já saí da trilogia, já tinha saído da trilogia com o NHS Encontro SUS, e fui fazer um balanço sobre a minha mais íntima percepção, tanto do aspecto tecnológico como do aspecto econômico-social da influência da tecnologia na saúde. E depois de muito estudar, né, a concepção geral era de que existe uma diferença, uma grande utopia dentro da saúde no mundo inteiro, e de que os custos da saúde são crescentes no mundo inteiro, não só na saúde privada como na saúde pública. Na saúde privada você já não consegue mais repassar preço, e na saúde privada você já não consegue mais repassar impostos. Então você tem esse gap. Esse gap, ele existe por quê? Porque a demanda é maior do que a oferta. Simplesmente assim, fazendo o cálculo, José, 7,3 bilhões de habitantes com 1,3 patologias por habitante não seria suscetível de ter atendimento no mundo, em lugar nenhum do mundo. Eu estudei várias influências, vários pesquisadores, vários economistas que na época também defendiam essa ideia. Isso jamais vai ocorrer. Por quê? Porque a demanda sempre é maior do que a oferta de saúde. Nós temos hoje um déficit de 10 milhões de médicos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A Organização do Trabalho diz que na área de enfermagem nós chegamos a ter 14 milhões de déficit. Isso não vai ser alcançado, José, isso não tem possibilidade de você reverter. Então a ideia do livro era mostrar que até o final deste século, a única forma de você reduzir esse gap e equalizar minimamente as coisas é o autocuidado. É um pacto novo com a civilização de falar, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Todos os sistemas privados de saúde são insolventes, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Eles têm grandes dificuldades. Vamos esquecer um pouco os Estados Unidos, porque lá a mecânica é diferente do que é no resto do mundo. Mas no resto do mundo existe um grande desnível. E esse pacto só será venturoso, né, só será um sucesso à medida que tanto o sistema privado como o sistema de saúde público conseguirem convencer o único. E para fechar, eu vou dar um exemplo para você simples. Por que isso é verdade? A pandemia veio para mostrar consistência nessa ideia. Por quê? Porque no meio de tanta tecnologia e tanta ciência maravilhosa que veio pousar nesse ambiente epidêmico, quais são os 3 fatores básicos que estão segurando a civilização, que estão segurando a sociedade na pandemia? São 3 fatores que são influência direta do autocuidado. O que seria lavar a mão, José, todos os dias ou de hora em hora, se não autocuidado? O que seria usar máscara, se não autocuidado? O que seria se isolar na sua casa e evitar as multidões, se não fosse outra coisa senão autocuidado? Então, o que está equalizando minimamente as coisas na pandemia é o autocuidado. Ele é feito de modo mandatório, ele é feito de modo, às vezes, punitivo, mas ele mostra que a única saída da civilização, e isso vai acontecer no século XXI, porque à medida que você vê nações como os Estados Unidos com 17%, 18% do seu PIB sendo consumidas pelo sistema de saúde, isso não tem rigorosamente nenhum sentido nem sociológico, nem antropológico e nem filosófico. Você precisa fazer com que o paciente se cuide mais, acesse uma vida de bem-estar, uma alta saudabilidade, para você conseguir fazer com que a oferta de serviços chegue mais perto do paciente. Se isso não acontecer, não tem jeito. Nós vamos virar o século nessa catarse econômica
que está ocorrendo. Muito bom. E eu acho que nós precisamos realmente discutir com mais profundidade quais são as causas que fazem as pessoas, especialmente o segmento da saúde, resistir tanto a mudar esse modelo de assistência em que, como bem disse o Guilherme, essa demanda e oferta, ela precisa ser equacionada, não é razoável, não é socialmente e nem moralmente sustentável que nós mantenhamos milhões e milhões de pessoas fora do atendimento necessário do cuidado à sua saúde. Eu acho que a tecnologia, ela está aí para isto, para facilitar que a gente possa cada vez mais garantir o acesso. Eu acho que o grande problema da saúde em todo o mundo é como garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde disponíveis no mundo. Você nos disse que uma das coisas que você percebeu na Inglaterra, no Reino Unido, era a dificuldade de implantar um prontuário único para a Grã-Bretanha. Eu pergunto, é possível, num país tão desigual do ponto de vista do acesso tecnológico como é o Brasil, tão grande, continental país como o Brasil, é possível termos um prontuário único que seja capaz de integrar a informação em todos os lugares e que possa, com isso, racionalizar as melhores tomadas de decisão na área da saúde, Guilherme Rubio? Veja, o prontuário eletrônico único, ele começou a ser pensado na década de 60 na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha 30 milhões de habitantes, 30, 40 milhões de habitantes, então era factível você pensar que aquelas 3, 4 ilhas podiam ser conectadas através de uma única ferramenta dentro de um sistema público de saúde que é o INSS, né? O Brasil, lá pelos anos 70, 80, ele também embarcou nessa mesma ideia. Quer dizer, a Grã-Bretanha gastou 20 anos tentando implementar um prontuário único. Conseguiu em algumas regiões e não em outras. E ficou muito claro que o problema, naquela época, em meados da década de 70, 80 do século passado, havia um problema tecnológico fundamental que chamava-se interoperabilidade, que ainda existe hoje, mas é muito menor do que era naquela época. Naquela época, a internet inexistia do ponto de vista de capacidade de interoperar sistemas diferentes. Então, o Reino Unido fez um grande esforço de criar um protocolo único para que toda a população tivesse um único número de prontuário. Para você ter uma ideia, uma criança, quando nascia nos anos 80, ela, além do nome, ela recebia um número, um index, que era o número do seu prontuário, que ia acompanhar ele até o resto da vida. No Brasil, nós temos o e-saúde, que é um registro eletrônico sanitário, é uma ferramenta de cadastro, não é uma ferramenta de desfecho, procedimentos. Ela não se envolve legitimamente e totalmente no ambiente clínico do paciente. Mas isso ficou muito utópico a partir do momento que o Brasil não caminhou tecnologicamente, não adquiriu as ferramentas que deveria ter adquirido nos últimos 20 anos. Protocolos de semântica que são fundamentais, protocolos de introdução de procedimentos que fossem absolutamente universais, que você pudesse falar do mesmo procedimento aqui, como você fala em outros países do mundo. Isso foi se desmantelando aos poucos quando o Brasil não conseguiu criar um index único. Quer dizer, nós temos vários números de protocolos, CPMF, RG, enfim, o número da carteira de identidade, o número do passaporte, você tem vários deles, e você não conseguiu, que era um projeto que tinha uns 10 anos atrás, que já foi implementado em várias partes do mundo. Tecnologicamente não há mais nenhum problema grave. Existem problemas setoriais, como você fazer isso com baixa conectividade em alguns lugares, como você pegar aí, nós temos no SUS mais de 100
120 sistemas de informação, linguagens antigas que já não são mais refeitas, que já não são mais, são só feita a manutenção neles, não existe um processo de reciclagem desses sistemas. No final dos anos 90, começou a se discutir muito a segurança e a privacidade, o sigilo das informações que o Estado detém. O que aconteceu no Brasil? Veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um grande avanço. Ela impõe regras que são, nesse ambiente extremamente conturbado, surgiu nas criptomoedas, mas está entrando com muita velocidade no setor sanitário, o blockchain, a ideia de você ter um universo de consultas e que todos podem acessar e que todos autorizam a participação de qualquer um que entrar lá. Quer dizer, não tem dono, não tem uma entidade, não tem um banco central que faz essa vigilância. Essa vigilância é feita pelo macrosistema dentro. Quando a gente fala de telemedicina, de telesaúde, enfim, de medicina conectada, há uma certa resistência da corporação médica, da qual eu pertenço, inclusive, que muitas vezes resiste por resistências, às vezes nem é dolosa, muitas vezes por ignorância, acha que vão perder as suas fontes de rendimento se a tecnologia for incorporada, ficam com medo que os operadores de planos de saúde utilizem essa ferramenta para não mais necessitar do médico. O médico vai ser sempre necessário para a tomada de decisão. As relações médico-paciente se fazem numa base de confiança. Se ele tiver acesso a essas ferramentas tecnológicas que lhe dão muito mais segurança na tomada de decisão, é muito melhor para o paciente. Quando você olha para os seus livros, Guilherme, eHealth, ePatient, eDoctor, SUS encontra o NHS e, finalmente, o Digital Self, que crítica você faria a essas suas escritas? O que de fato aconteceu? O que você esperava que acontecesse a partir daqueles seus escritos? E o que mais você acrescentaria a eles se fosse reescrevê-los? No que se refere ao que você falou, nesse quarto livro, que é um parâmetro entre a NGS e o SUS, né? Existe uma coisa que foi concluída no último capítulo do livro, que é assim: houve um fracasso estruturante na Grã-Bretanha, porque o sistema britânico faz reformas demais, José. Reformavam aquilo lá a cada 3 semanas. Esse é um paralelo importante. O SUS é fundamental, mas o SUS não gosta de reformas. Nem só quem está dentro dele, como quem está fora. As reformas não vêm nem endógenas e nem exógenas. O paralelo médico com as tecnologias de informação, é claro que numa graduação muito menor do que tinha 10 anos atrás, mas é também negacionista. Se você pegar o veio, a configuração do que é um negacionista, do que é uma pessoa que nega, até por uma questão sociopata, como eu falo, quer dizer, você cria a sua própria realidade, a sua própria narrativa e passa a acreditar nela mais do que você recebe de informação científica, mais do que você recebe de resultados. Não pode cada cardiologista dizer que um transplante tem que ser feito dessa ideia. Nós temos que nos basear em evidências. E este negacionismo vem um pouco dessa ideia de que a tecnologia ela é antípoda, né? Ela é uma contracorrente da função médica. Eu vou dizer muito claramente para você, o médico que não utilizar a tecnologia, não é nos próximos 20 anos, é nos próximos 3 anos, ele vai ser desconectado da cadeia de saúde. Simplesmente assim, simples assim. Ele não vai ser desconectado pelo Estado ou por uma entidade como o Conselho Federal de Medicina, ou vai ser desconectado por um plano de saúde. Ele vai ser desconectado pelo usuário. Nós falamos em telemedicina por 20 anos e esse negacionismo emergia, você falava, não, isso vai distanciar o paciente, isso vai acabar com o touch, isso vai acabar... Quando chegou a pandemia, veio a urgência, veio a emergência. E eu sou daquele que acredita que o caos cria a renovação. O caos é que cria a necessidade. O acesso precisa aumentar.
E antigamente, erroneamente, a gente conectava o acesso ao médico. Não, o acesso é feito pelo setor privado ou pelo setor público. O médico não tem pouco a ver com acesso. Só que quando chegou no ambiente tecnológico, esse acesso ficou vital. No final do século passado, um indivíduo qualquer, se ele tivesse com alguma dor, enfim, alguma coisa incomodando, uma inconformidade, o que ele fazia? Ele tinha dois caminhos. Ou ele procurava uma farmácia, ou ele procurava um médico. Isso tornou o SUS um dos sistemas públicos mais acessados do mundo. E isso também criou uma das nações que mais utilizam a automedicação. Esses dois paralelos surgiram dessa ideia de que só havia uma bipolaridade. Quando chegou no século XXI, surgiu a terceira via, que era a internet. Você pode até caminhar para os dois sentidos, para um sentido do varejo farmacêutico ou para um sentido do varejo da prestação de serviço. Mas antes, o usuário vai na internet. Antes ele é híbrido. Antes ele é digital. Antes ele vai lá e consulta tudo que o médico vai dizer, tudo que ele vai dizer para o médico. Essa etimologia não entra nesse negacionismo corporativo, como racismo, né? Ninguém é racista. Até que se apresente uma circunstância em que obriga a tomar posição, aí ele passa a emitir sentidos, sinais, atitudes racistas. Então, ninguém é contra a tecnologia, mas é como o purgatório que eu me referi. Fica ali naquele limbo, não é nem céu nem inferno. Ele está naquele limbo ali, ele consegue se escapar. Quem fará essa diferença é o usuário. Muito bom, doutor Guilherme Rume. É sempre um prazer, uma honra falar com você. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Que fique bem, com saúde. Continuemos todos nós fazendo as nossas proteções individuais, o autocuidado que o Guilherme falou, o distanciamento social, o lavar as mãos, utilizar as máscaras, porque tudo isso vai passar. As vacinas estão chegando, nós temos que pressionar para que tenhamos vacina em maior número, o mais rápido possível, e espero que todos estejam bem e com saúde. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, José. Um abraço.